Você ouviu que você passou o vídeo, né, Sara? É isso, né? Ele deixou claro que o que ele quer são os recursos da Venezuela. Na Venezuela tem um tipo de petróleo bruto muito difícil de fazer a extração. E que quem consegue fazer o refino desse petróleo são refinarias dos Estados Unidos, grandes refinarias dos Estados Unidos, que trabalham com esse petróleo pesado. E que, por isso, ele até fala no vídeo, né, que a Venezuela não está dando conta de fazer exploração do seu potencial, em parte por conta disso, porque é um petróleo muito difícil de ser refinado e tem refinarias específicas nos Estados Unidos, acho que chama Costa do Golfo, que tem 9 das 10 maiores refinarias que fazem isso, e, portanto, por isso que ele fala, né, que nós temos o potencial, nós vamos explorar, nós vamos ajudar a Venezuela, mas a gente sabe que não é bem isso. E ele deixa claro que a Venezuela deve comprar produtos dos Estados Unidos, né? E aí, dessa forma, ele está escanteando a China de duas maneiras. Primeiro, porque há muitos produtos chineses entrando na Venezuela, e não só. Há grandes investimentos da China na Venezuela, no setor de telecomunicações, né? Aquela empresa Huawei está presente na Venezuela, mas na própria infraestrutura de petróleo. Há várias empresas chinesas que têm contratos, inclusive bem antigos, com a Venezuela para a extração de petróleo, para trabalhar com a tecnologia de petróleo, e muitos empréstimos chineses para a Venezuela também, né? É o caso, por exemplo, da Argentina também. A China tem muitos investimentos em empréstimos com muitos países da América Latina. E também a maior, e esse acaba sendo um golpe muito duro na Venezuela também, tirando a China desse mercado, essa presença dos Estados Unidos, porque hoje a China compra 80% do petróleo que a Venezuela produz. No entanto, para o fornecimento chinês, isso não é um grande choque, porque a Venezuela não, do fornecimento total de petróleo da China, a Venezuela não diz respeito nem a 5%. Então, digamos que, colocando em termos mais fáceis, a China se vira, mas sem a Venezuela, né? Consegue, mas tem essa preocupação com esses investimentos, grandes investimentos chineses na Venezuela. Então, os Estados Unidos querem também, nessa estratégia, eu tenho dito isso, não é só petróleo que o Donald Trump, ele deixa isso claro, e é bom que deixe, mas a questão ali não é só petróleo. Também controlar aquelas reservas, são as maiores reservas de petróleo do mundo, e impedir que a China tenha futuramente acesso a essas reservas, ou que desenvolva em conjunto com a Venezuela uma tecnologia para fazer a extração desse petróleo mais pesado. Né? A China tende, apesar de eles estarem trabalhando numa transição energética, muitos estudiosos dizem que o petróleo vai continuar sendo a fonte de energia majoritária pelas próximas décadas, não é um processo tão rápido como nós gostaríamos. Para muitos países, fazer essa transição quer dizer desacelerar o seu ritmo econômico. Então, por isso que essa discussão é uma discussão que ela não consegue consenso no sistema internacional, porque muitos países não querem abrir mão do uso do petróleo para fazer essa transição, pagar pela transição. Por isso que muitos estados também falam que quem se industrializou primeiro precisa pagar, né? Não quer pagar pela transição energética e nem desacelerar a sua economia. Então, o petróleo ainda continua sendo muito importante. Nessa estratégia dos Estados Unidos é isso, de também bloquear que muitos países consigam ter acesso às maiores reservas de petróleo do mundo. E também, no final das contas, foi a Venezuela que abriu as portas para o investimento chinês e russo. E a Venezuela é um dos poucos países que tem cooperação militar com a Rússia na nossa região, né, na compra de defesa antiaérea, de armas mesmo, de metralhadoras, AK-47, fazem exercícios militares conjuntos, tem um acordo bem básico de cooperação militar, mas tem, e foi a Venezuela que abriu as portas e que é, nesse momento, o parceiro mais estratégico da China e da Rússia na região. E os Estados Unidos, de acordo com aquele documento que saiu, aquele documento da Estratégia Nacional dos Estados Unidos, eles querem ter a dominância da nossa região, eles deixam claro aquilo naquele documento. Como é que eles vão ter a dominância na nossa região se temos um país como a Venezuela,
que tem relações tão sólidas e estratégicas com a Rússia e com a China. Então, é preciso também neutralizar a Venezuela pelo petróleo, pelo estágio das relações com a Rússia e com a China, pelas reservas futuras, o que significa essas reservas futuras, e pelo que a Venezuela representa em termos de alternativa anticapitalista, né, do que a Venezuela representa desde Chávez, que sempre foi um país com uma retórica claramente anti-imperialista, que significa para os Estados Unidos também um obstáculo para dominar a nossa região. Então, esse é o cenário que a gente vê, assim, o Donald Trump é muito bom que ele fala sobre petróleo, é muito bom que ele deixe claro para o mundo, né, que não é sobre essa mentira do cartel de Los Soles, não é só mentira sobre o tráfico de drogas, o que eles querem é a defesa da Venezuela. Mas essa questão do Nossa. várias camadas, né? Mas é isso. Agora, Rose, teve hoje, me parece que foi hoje, se não me engano, uma votação, né, no Congresso americano, e parece que, inclusive, alguns republicanos também votaram contra ele fazer novas invasões. Parece que... E ele ficou meio atordoado, porque ele esperava que não tivesse a diferença que teve, e nem que republicanos votassem também contra ele fazer novas invasões. Você acha assim que ele... Porque me parece que essa invasão à Venezuela já foi sem aval do Congresso, né? E pelas leis estadunidenses, acho que ele teria que ter esse aval. Apesar de que a gente sabe que ele não está nem aí para lei nenhuma, para nada, né? Ele faz o que ele quer da cabeça dele. Você acha, pelo que você observa, e como estão as coisas, e o que ele tem mostrado até hoje, você acha que ele cumpre essa decisão do Congresso agora? Xanda, é porque, na verdade, ele não precisa, para o que ele fez na Venezuela, ele não precisa exatamente do aval do Congresso. Eles foram criando uma série de brechas depois do 11 de setembro que permite que os Estados Unidos tenham ações como ele teve na Venezuela sem aval do Congresso, sem precisar do Congresso aprovar que ele declare guerra a outro país. O que ele tem combate ao terrorismo, né? O nome de combate ao terrorismo. Isso, exatamente. Por isso que eles tinham colocado, inclusive, o cartel de Los Soles naquela lista. E ele pode dar esse tipo de ações, o que muda é o tempo, né? Ele pode, ele tem 2 meses, 60 dias, mais 60 dias para retirada de tropas. E então, ali, a Constituição dos Estados Unidos, no pós-11 de setembro, acabou abrindo essas brechas. Agora, sobre essa votação, um ponto importante que ela revela as fissuras que podem estar sendo criadas, ainda mais fissuras no Partido Republicano. Porque o Donald Trump ele foi eleito com a plataforma de não se intrometer nos assuntos de outros países, de não entrar em guerra. Uma das principais bases da sua campanha foi dizer o seguinte: vamos acabar com a guerra da Ucrânia em 24 horas, porque a gente está perdendo. Não cumpriu. Porque a gente está gastando dinheiro numa guerra que a gente não tem nenhum interesse, e essa própria base dele, do MAGA, é uma base política que ela amadureceu no contexto das intervenções no Afeganistão, no Iraque, na Líbia, e que ficou contrária a essas intervenções porque viu o dinheiro do contribuinte norte-americano se esvaindo, sem que os Estados Unidos ficassem mais poderosos. Essas intervenções deram muito errado, inclusive elas deram muito errado e elas criaram uma desconfiança com os Estados Unidos. Quando vai ficando claro isso, eles começam a passar por uma crise de liderança, né? Porque, gente, inclusive uma pessoa discutiu isso comigo no Twitter. Os Estados Unidos hoje eles estão operando com um porrete na mão, porque tem um neofascista no governo nesse momento. Mas os Estados Unidos já operaram muito bem, foram muito competentes em operar na base Nossa, me fugiu a palavra. Do convencimento. As pessoas... E um cara veio falar para mim que o convencimento dos Estados Unidos é sempre um porrete na mão. É o que a gente chama, eu não gosto muito desse conceito nas relações internacionais, é o que a gente chama de soft power. Mas você vai conversar com uma pessoa, eu tenho certeza que todo mundo, quem está nos assistindo, vocês conhecem uma pessoa que acreditam piamente que os Estados Unidos são realmente a maior democracia do mundo, que os Estados Unidos são
ser seguido, que o que a gente assiste nos filmes de comédia norte-americano é realmente a sociedade norte-americana, que deve ser muito legal você comprar um carro super barato, você poder ter uma arma com muito mais facilidade. Então, eles operaram durante muito tempo com convencimento, e no caso, no contexto daquelas intervenções, eles perderam até essa capacidade, porque essas intervenções, um convencimento internacional de que eles tinham esse poder de levar a pacificação e democracia, isso virou uma piada até mesmo para os seus aliados, né? Porque estão levando democracia aos Estados Unidos quando vão levar a democracia. Então, eles perderam uma parte desse poder de convencimento e também de amadurecer isso dentro da sua sociedade. E no caso da Venezuela, o que essa pesquisa recente mostra, mas uma pesquisa também de novembro que mostrava que os norte-americanos, 70% dos norte-americanos eram contrários a uma intervenção na Venezuela, inclusive entre o eleitorado republicano, que dizia que não estava entendendo muito bem, afinal de contas, o que os Estados Unidos queriam fazer na Venezuela, mostra que eles não conseguiram amadurecer também esse convencimento para a sociedade deles que é necessário fazer alguma coisa contra a Venezuela, porque a Venezuela é inimiga dos Estados Unidos. O Departamento de Justiça acabou de dizer que o cartel de Los Solos não existe. O problema dos Estados Unidos é o fentanil, não é a cocaína, mas a cocaína que é problema não passa pelo território da Venezuela. A Venezuela não é uma produtora de cocaína. No caso do Iraque, ainda eles conseguiram fazer, no caso do Afeganistão, obviamente, por causa dos ataques de 11 de setembro, e no caso do Iraque, eles conseguiram, a sociedade americana ainda estava traumatizada com esse discurso do terrorismo, eles conseguiram amadurecer essa ideia. E para o mundo também, né? E agora, eu acho que eles estão, à medida que eles foram entrando nessa crise de liderança, agora eles estão também com essa dificuldade de convencer. O porrete precisa ser mais utilizado. O porrete precisa ser mais utilizado do que o convencimento. Agora, no caso interno, ele não pode sair usando o porrete, ele não pode sair matando uma cidadã norte-americana com a sua polícia de imigração e falar que ela era uma terrorista, porque não vai colar. E eles têm eleições esse ano. Eles têm eleições daqui a 3 anos. Então, a situação dele interna, eu acho que é uma das grandes questões para justamente criar um problemão para ele e ele recuar no caso da Venezuela. No entanto, a situação é muito contraditória e muito difícil. É difícil imaginar que ele vá recuar, né? Eu acho que, assim, é uma questão... O que me preocupa é isso. Ele parece que não vai recuar e, para forçar a Delcy a ter uma posição mais pró-Estados Unidos, ele pode lançar um outro ataque. E a Venezuela está precisando pensar com calma, realmente, porque, como eu disse para vocês, por conta das capacidades relativas de poder da Venezuela, e que não ficou claro para eles que eles podem contar com a China e com a Rússia. Né? E nem com o Brasil. Essa é a minha dúvida, Rose. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!